Anos se passaram, então em 2023, outro escândalo tomaria conta das manchetes em todo o mundo. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report, nessa peça investigativa especial, que é um caso que eu tinha vontade de trazer já há muitos anos. Finalmente eu consegui realizar a pesquisa, a doutora Sandra vai aparecer no final para trazer perspectivas jurídicas sobre essa história, porque realmente nós precisamos de uma opinião bem fundamentada para conseguir compreender toda a complexidade do que aconteceu, porque assim como eu, muitas pessoas que assistiram o filme, e eu assisti na época em que foi lançado, foram pegas de surpresa pelo processo e pelas acusações contra a família Thuy. Mas é isso que você vai ouvir em detalhes no decorrer da narração. Lembrando que eu abri agora, dia 21 de outubro, a pré-venda do meu novo livro, Perfeito Estranho, Uma Dobra à Meia-Noite. Esse é um suspense multifocal, que traz uma abordagem em formato roteiro diferente da estrutura literária narrativa. A principal base aqui é de um serial killer que trabalha sob um padrão teológico distorcido, e tudo fica ainda pior quando se percebe que ele também pode ver o futuro. E como você vai escapar de um homicida que sabe exatamente por qual porta você vai tentar fugir? Nesse especial de pré-venda, você vai ter acesso a todos os marcadores exclusivos. Tem esses personagens aqui, esses aqui, ainda tem o do Jack e o do Justiceiro do Céu, o grande vilão dessa vez. E você pode adquirir o meu livro tanto comigo pelo Instagram, pelo Telegram ou pelo site que está fixado aqui no primeiro comentário. E se quiser, pode conferir uma amostra de uma cena especial que eu liberei, que conta com essa personagem, uma cena muito legal. É um PDF de 4 páginas, você pode acessar no Telegram, fazer o download por lá, e o link está aqui também debaixo do primeiro link do primeiro comentário. O Pesadelo está a um passo de distância, e como eu anunciei a reviravolta, compartilhei com vocês uma música, pois é um livro de suspense musical. Uma música vai ser disponibilizada nos próximos dias, é uma música muito intensa, uma música muito forte, é uma música que vai te propor uma profunda reflexão, e essa frase, o pesadelo está a um passo de distância, dentro da música, ela vira. E eu acredito que essa canção vai falar muito forte com você. Ela está quase sendo liberada e você vê toda a construção dela dentro do livro, na história, em uma trama onde cada página é uma armadilha. Perfeito Estranho, Uma Dobra à Meia-Noite. O filme Um Sonho Possível foi lançado em 2009. Baseado no livro de mesmo nome de 2006, o filme conta a história de Michael Oher, um jogador de futebol americano de linha ofensiva que superou uma educação pobre para jogar na NFL com a ajuda de Leanne e Sean Two. Sandra Bullock estreou como Leanne e o filme foi um sucesso comercial, arrecadando 309 milhões de dólares, com um orçamento de 29 milhões. E apesar das críticas mistas, a atuação de Sandra Bullock foi universalmente elogiada, levando a ganhar o Oscar de melhor atriz e vários outros prêmios. O papel principal foi originalmente escrito para Julia Roberts, mas ela recusou. Então Sandra inicialmente recusou o papel também, e recusou de novo mais 2 vezes, devido ao desconforto em retratar uma cristã devota. Por seu próprio relato, Sandra sentiu que não poderia representar objetivamente as crenças de tal pessoa na tela. Mas depois de uma visita com a verdadeira Leanne, a Sandra não só ganhou o papel, mas também teve um corte salarial e concordou em receber uma porcentagem dos lucros em troca de um salário mais baixo. Um Sonho Possível estreou em segundo lugar, atrás de uma sequência da franquia Crepúsculo, arrecadando 34,5 milhões durante seu fim de semana de estreia. Foi o fim de semana de estreia de maior bilheteria da carreira de Sandra Bullock. O filme teve um raro sucesso maior no segundo fim de semana, arrecadando cerca de 40 milhões de dólares, ficando novamente em segundo lugar, atrás de um filme da franquia Crepúsculo. Durante seu terceiro fim de semana, Um Sonho Possível subiu para o primeiro lugar, arrecadando 20,4 milhões devido ao forte boca a boca. Em janeiro de 2010, o filme havia arrecadado 200 milhões no mercado interno, tornando-se o recorde histórico de uma atriz cujo único nome aparece acima do título. A crítica não elogiou extensivamente o filme, e com o passar dos anos, ele passou a ser severamente perseguido por revisionistas. Seus detratores alegaram que o filme perpetuou o tropo do Salvador branco,
Melissa Anderson, do Dallas Observer, argumentou que a representação muda e dócil de Michael Oher efetivamente endossa o estereótipo do tio Tom de submissão afro-americana à autoridade branca. Robin DiAngelo disse que o filme é fundamentalmente, insidiosamente antinegro. Michael Oher também expressou seu descontentamento com o filme e se opõe particularmente à representação de sua inteligência. Em seu livro de 2012, um livro de memórias, ele escreveu: "Senti que o filme me retratou como idiota em vez de como um menino que nunca teve instrução acadêmica consistente e acabou prosperando quando a obteve." A alegação do filme de que ele não entendia de futebol foi outro ponto de irritação para o Michael. Ao falar sobre assistir sua família adotiva ensiná-lo, ele disse: "Não, esse não sou eu de jeito nenhum. Eu realmente estudo o jogo desde quando era pequeno." Apesar de seu descontentamento com sua representação no filme, Michael declarou que gosta da mensagem de perseverança do filme e do tratamento geral da família Tu, na época, e foi citado dizendo: "É uma ótima história. Parece que eles me ajudaram a chegar a esse ponto. Eles são minha família e sem eles eu não estaria aqui. Eles me ensinaram muitas coisas, me mostraram muitas coisas diferentes. Isso mostra que se você ajudar alguém e der uma chance a alguém e não julgar as pessoas, veja onde elas podem chegar." Anos se passaram. Então, em 2023, outro escândalo tomaria conta das manchetes em todo o mundo. E o Michael viria com acusações graves contra a família, mudando e alterando significativamente suas posições anteriores. Bom, em agosto de 2024, Michael Sokolov realizou uma grande entrevista com o Michael para o New York Times. Então, vocês vão ouvir mais em detalhes agora o que ele fez, aglomerando elementos de toda a discórdia. E começa assim: "Era lá que ficava Hurt Village." O Michael Oher, apontou para o terreno de um conjunto habitacional agora demolido, onde morava com a mãe viciada em substâncias ilícitas e em vários momentos com até 7 dos seus 11 irmãos. Era uma tarde nublada de segunda-feira, no fim de abril, e o Michael, já ex-jogador de futebol americano, cujo anos de ensino médio foram dramatizados no filme, estava levando o Sokolov em um passeio por um trecho desamparado do Memphis, passando por alguns dos marcos de sua infância. E bem ali havia uma loja chamada Cheese Try, e ele disse: "É um dos lugares onde eu roubaria comida de verdade, não doces. Pizza, cachorro-quente, mortadela. Uma vez peguei um presunto." Michael jogou 8 temporadas como tackle ofensivo titular na Liga Nacional de Futebol Americano e venceu um Super Bowl com o Baltimore Ravens. Ele tem agora 39 anos e sua barba bem aparada tem alguns fios grisalhos. Ele tem 1,95 m de altura e disse também estar abaixo do seu peso de jogo. Tinha uma picape grande para acomodar seu porte físico e ele disse: "Era aqui que as minhas irmãs moravam." Ele disse isso quando viraram uma esquina, gesticulando em direção a uma casa grande com uma mesa de piquenique na frente. Era o lar das freiras, das missionárias da caridade, uma ordem fundada por Madre Teresa. E o Michael lembrou: "Bom, nós íamos lá e elas nos alimentavam e nunca vou me esquecer porque foi a primeira vez que comi torta de limão com merengue." E eles dirigiram do que é conhecido como o Uptown Memphis até o próspero West Side e para um lugar que o Michael apontava com orgulho, um ponto ao longo de uma rodovia de 6 pistas, onde desde 7 anos ele vendia jornais de domingo. O Michael contou: "Você não podia ser preguiçoso e ficar sentado na caixa com alguns dos outros menores. Você tinha que andar por aí. Você tinha que levantar e balançar o jornal, e eu vendi mais jornais do que qualquer um." A última parada deles foi uma imponente casa amarelada emoldurada por 2 carvalhos altos, e ele parou na metade da entrada da garagem. E o Michael disse: "Foi aqui que eu morei com a minha família." E ele virou-se para o Sokolov para ter certeza de que ele tinha entendido a piada. "Você sabe o que eu quero dizer, né? Minha família." Foi lá que a Leanne e o Sean moraram com seus 2 filhos e por cerca de 1 ano com o Michael. Os Tuis o levaram para comprar roupas, o ajudaram a tirar a carteira de motorista, compraram uma caminhonete para ele e providenciaram aulas particulares que melhoraram suas notas e o tornaram elegível para jogar futebol americano universitário. A instituição de caridade que eles ofereceram, um casal branco, rico, que acolheu um adolescente afro-americano que antes era morador de rua, é a base do filme. E o livro foi escrito por Michael Lewis, ou seja, nós temos
vários Michaels nessa história, e o filme foi amplamente acolhido pelo público em geral. Bom, e então Michael abriu um processo contra os Tuys em agosto de 2023, no Tribunal de Sucessões do Condado de Shelby, no Tennessee. Os advogados do Michael entraram com uma ação alegando que os Tuys o exploraram usando seu nome, imagem e semelhança para promover palestras que lhes renderam cerca de 8 milhões de dólares nas últimas 2 décadas, e dizendo repetidamente que o adotaram quando nunca o fizeram. Os Tuys alegaram em resposta que o Michael tentou extorquí-los nos últimos anos com mensagens de texto ameaçadoras. O processo chocou muitos que assistiram ao filme e gerou uma enxurrada de cobertura da mídia mundial, com notícias frequentemente se referindo ao Michael e aos Tuys como a família sonho possível. O Sean Tu disse a um repórter do The Daily Memphis, no dia em que o processo foi aberto, o seguinte: "Estamos devastados. É perturbador pensar que ganharíamos dinheiro com qualquer um dos nossos filhos, mas vamos amar Michael aos 37 anos, assim como o amávamos aos 16. Os Tuys não se manifestaram publicamente desde então e se recusaram a falar com o Sokolov para o artigo. Minha visão sobre o filme é o seguinte: eu acho o filme Sonho Impossível um filme muito bom mesmo. Inclusive, quando eu demorei para assistir o filme na época, porque eu lembro que eu achava o pôster horroroso, e a Sandra Bullock loira não me passava muita confiança no pôster. Já jogou um pôster? Então, eu jogava o pôster. Certeza para mim que o filme era uma porcaria, até porque naquele ano ela já tinha lançado uma outra comédia também que eu não assisti, que foi péssima, que ela até ganhou Framboesa de Ouro de pior atuação, e ela também tinha lançado A Proposta, lá com Ryan Reynolds, né? Que foi um filme muito bem sucedido e etc. E quando eu assisti O Sonho Impossível, eu fiquei genuinamente impactado, porque é um filme muito bom. Ele é um filme biográfico que não é chato, não é cansativo. É um filme que traz uma proposta coesa, e a atuação da Sandra Bullock, de todo mundo, né, tá muito boa. A atuação dela, a performance, tá muito convincente. E, particularmente falando, eu acho que aquela cena, que é a cena quando eles vão levar o Michael para casa, ela está voltando com o marido, o filho, a filha está em casa, e aí o menino é bem divertido, e eles estão voltando, e eles passam pelo Michael, está uma noite fria, eles param o carro e perguntam para ele: Michael, onde é que você tá indo? Porque já tinham visto ele na escola e tal, ele era grandão, todo mundo fugia dele, e ele: eu tô indo malhar. E aí a família: tá, ok. E a cara da Sandra Bullock, a cara da Liane, né, da personagem dela, do tipo, quando o carro vai, a performance dela, a expressão que ela faz, assim, balançando o rosto, indignada com a situação, e a resposta que ela tem de para o carro e vai lá e traz o garoto, é uma cena muito linda, porque aquela cena é uma lição de vida. É lógico que, assim, não estou falando aqui que você vai colocar qualquer pessoa em sua casa, mas eu acho que se tiver que acontecer, se você tiver que pegar alguém e levar para sua casa, ou tomar uma ação que vai mudar a vida de alguém, estender uma oportunidade, fazer algo, você vai sentir que aquilo precisa ser feito. E, sinceramente, eu acho que muitas vezes as pessoas são colocadas diante de experiências que elas precisam fazer algo, que elas precisam agir, que elas precisam responder com bondade e ternura, e mesmo inconformadas com o que está acontecendo, elas resistem ao que estão sentindo e vão para casa. Seria muito fácil fazer o que a personagem da Sandra estava quase fazendo no filme. Então, aquele momento é uma das cenas mais impactantes do filme, e sinceramente, o Oscar dela possivelmente foi ganho naquela cena, porque é uma cena muito boa. E depois você tem uma outra parte do filme, quando ela instala ele num quarto e tal, porque ele inicialmente dormia no sofá, eles não tinham um quarto sobrando, ela teve que desocupar um. E aí compra uma cama e etc. E aí leva ele, o quarto tá todo ajeitadinho. E ele diz: nossa, que legal, eu nunca tive uma. E ela: o quê? Um quarto só pra você? E então ele responde: uma cama. E a personalidade dela na hora, né, do tipo, bom, agora você tem. Só que ela sai impactada dali e vai pro quarto dela e ela senta na cama. É uma cena, assim, muito, muito linda. Só não vou dizer que o filme é perfeito, porque tem uma cena que é desnecessária, assim, é uma micro cena dentro de uma cena que é boa, mas uma coisa só que eles colocaram a personagem pra fazer, que eu acho que foi desnecessário. E tem também
uma coisinha no final de algo assim que ela fala que poderia ter sido recortado. Mas no geral o filme ele é todo redondinho, ele é bonito, ele é inspirador, é um filme lindo. E é um filme que o elenco todo está ótimo, desde os personagens que aparecem com mais regularidade, aqueles que aparecem uma vez ou outra, as amigas dela, que é muito engraçado, as conversas, a interação dele na escola. E eu, sinceramente, eu compreendo, e eu acho até que ele realmente tem validação para se queixar da forma como o filme o retratou com relação ao futebol e as dificuldades na escola. Só que, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar assim, nossa, ele não sabia nada de futebol, porque ele rapidamente se torna um furacão em campo. Então, não foi um detalhe assim que ficou marcado para mim, do tipo, ai, nossa, ele não sabia de nada. Eu acho que talvez o que pode ter ressoado com mais força seja a dificuldade na escola, porque dá a entender realmente que ele não conseguia fazer nada porque ele não tinha aprendido nada, ele só foi sendo passado de ano, é algo que é dito no filme. Então, se isso exatamente não corresponde à verdade, ele não quer que as pessoas pensem que essa é a história dele, ele tem todo o direito de desmentir. E ele se diz muito impactado por como o filme trouxe essa apresentação de origem, e pode até ser verdade realmente que isso incutiu alguns efeitos colaterais, só que tudo que acontece depois, o desempenho dele e realmente a pessoa bem-sucedida que ele se torna, eu não tinha essa impressão que ficou ofuscado por um começo difícil. Sinceramente, não era essas dificuldades que eu via quando pensava na história do Michael. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal que o filme destacou, e que eu já não sei se é verdade ou não, era a personalidade dele, como ele era não apenas manso, mas um coração perdoador, sabe? Um rapaz que não perdeu a estribeira no filme em nenhum momento. Ele não sentia raiva, ele não sentia ódio, ele não tinha vontade de revidar em situações que você claramente, sabe, tinha vontade de passar com o carro por cima do indivíduo. O desprezo das pessoas, sabe? O olhar torto, ele tão puro, uma pureza que, sinceramente, eu levo como um confronto pessoal, do tipo, meu Deus, sabe, eu preciso ser assim, uma pessoa que não se ira facilmente, que não se incomoda com o que os outros estão dizendo, ou pela forma como as pessoas estão me tratando, porque ele era superior àquilo o tempo inteiro, claro, mesmo enclausurado nas suas próprias experiências traumáticas, que obviamente desencadeiam limitações, mas a personalidade dele, a mansidão dele, eu achei algo admirável no filme, e era essa a noção que eu tinha sobre ele, era a visão que eu particularmente detinha do Michael. Os Tours alegaram em resposta que o Michael tentou extorquí-los nos últimos anos com mensagens de texto ameaçadoras. Bom, o Sokolov visitou Michael 2 vezes durante a primavera. Primeiro em Nashville, onde ele mora com a esposa, Tiffany, e os 5 filhos, e depois em Memphis. Essas foram as primeiras vezes que ele falou publicamente desde que entrou com o processo contra os Tours. Ele se mostrou em todos os momentos resoluto. Ele acredita ter sido injustiçado, tanto pelo casal que o acolheu, quanto pelo filme que o transformou em uma imagem de desenho animado que ele não reconhece. Mas ele também tinha autoconsciência suficiente para saber que muitas pessoas não ficariam do seu lado. Em suas conversas, ele às vezes parecia se conter. O Michael disse em certo momento, enquanto relatava suas queixas contra os Tours, o seguinte: lá vou eu, fazendo o beicinho de novo. Sei que é isso que algumas pessoas vão pensar, ele está sendo ingrato. Os advogados do casal argumentam que os Tours têm o direito de contar a história de sua família e que o Michael faz parte dessa história. Os advogados do Michael argumentam que, sem ele, os Tours jamais teriam uma história proveitosa para contar. Os Tours entraram com um pedido de julgamento sumário, parcial, um pedido rotineiro para que algumas das alegações do caso fossem rejeitadas. Seja como for, o casal não se opôs ao fim da tutela, que especificamente é isso que a doutora Sandra vai trazer mais explicações depois, e a juíza do caso dissolveu a tutela rapidamente. O jornalista disse que, devido às posições assumidas por cada lado, um alegando ter sido explorado e o outro extorquido, pudessem ser ambas verdadeiras, e isso tornaria esse capítulo de Um Sonho Possível seu epílogo, menos um conto de fadas de reconciliação racial e mais uma clássica história americana de dinheiro, maus entendidos e relacionamentos rompidos. Lee Gann e o Sean Tu
se conheceram na Universidade do Mississippi, conhecida como Old Miss, onde ele era um astro do basquete e ela uma líder de torcida. Eles se tornaram a realeza moderna de Memphis, membros fundadores de sua igreja evangélica, donos de um jato particular que chamavam de Artaco. O Sean fez fortuna com a propriedade de mais de 100 franquias de fast food, principalmente Taco Bells, KFCs e Long John Silver's. Ele vendeu a maioria delas em 2019 por 213 milhões de dólares. O casal enviou seus filhos para a escola particular que a Leanne frequentou, a Bright Crash Christian, fundada em 73, mesmo ano em que o Memphis implementou um plano de transporte escolar ordenado pelo tribunal para acabar com a segregação racial em suas escolas públicas. Sua filha, Collins, se casaria com o descendente de outra família proeminente do Memphis, Cannon Smith, filho do bilionário fundador da FedEx, Fred Smith. O Michael veio de um mundo completamente diferente. Enquanto se deslocava entre lares adotivos, a casa da mãe e um abrigo do Exército da Salvação, e às vezes as ruas, perdeu longos períodos de seus anos escolares e seu histórico acadêmico foi prejudicado. Mas ele era um atleta promissor. Não era apenas grande, também era excepcionalmente rápido e ágil. Um técnico de basquete juvenil chamado Tony Henderson conseguiu matriculá-lo em Bearcrest antes do seu primeiro ano, junto com seu próprio filho Steve, que era o ano mais novo. O Michael morou com os Hendersons por um tempo e depois na casa de outro colega afro-americano, Quintério Franklin. Em algum momento de sua estadia em Briarcrest, exatamente quando se tornou um ponto de discórdia, ele se mudou para a casa dos Tuys. No filme, o cantor country Tim McGrath interpreta um lacônico, mas astuto Sean Tu. E a Leanne, no filme, é mostrada como uma mãe tigresa, sulista, que faz do Michael sua causa. Em uma cena, ela sai furiosa de um almoço com suas amigas quando uma delas a pressiona sobre por que ela acha que é seguro ter o Michael morando na casa com sua filha adolescente. Em outra, um líder de gangue local que tem uma briga com o Michael diz a ela: diga a ele para dormir com o olho aberto. Você me ouviu? Aí ele usa um adjetivo horroroso e ela responde: não, você me ouviu? Aí usa o mesmo adjetivo. Você ameaça meu filho, você me ameaça. E ela o deixa saber que está em um grupo de oração com o promotor público e que é membro da Associação Nacional de Rio. O Michael Ward, do filme, interpretado por um ator menos conhecido, o Quinton Aaron, é passivo e quase não fala. E ele não demonstra a garra de um menino que sobreviveu por muitos anos sozinho e parece não ter amigos, nem mesmo entre seus colegas de time de futebol americano do ensino médio. Esta versão de Michael é indefesa e solitária até que os dois se envolveram. O Michael disse que nem queria ver o filme, que estreou quando ele tinha apenas alguns meses de carreira na Liga Nacional de Futebol Americano. E ele já sentia que o livro, publicado 3 anos antes, lhe custara uma posição mais alta no draft, e o aumento salarial que isso acarretava, criando a impressão de que ele era estúpido. O Michael contou o seguinte: o pessoal da Liga Nacional de Futebol Americano estava se perguntando se eu sabia ler o manual de jogadas. Mais ou menos um mês após a estreia do filme, o capelão do time dos Ravens convenceu Michael a assisti-lo com ele e 2 companheiros de equipe em um cinema em Baltimore. E o Michael disse: é difícil descrever a minha reação. Pareceu meio engraçado para mim, para dizer a verdade. Como se fosse uma comédia sobre outra pessoa. Não me impactou. Mas as mídias sociais estavam começando a crescer e eu comecei a ver as coisas que diziam que eu era burro, que eu era estúpido. E todos os artigos sobre mim mencionavam um sonho possível como se fosse parte do meu nome. E aí ele disse que se preocupava que o filme tivesse um impacto negativo sobre seus filhos. E ele falou: se os meus filhos não conseguem fazer algo na classe, o professor vai pensar: o pai deles é burro, é por isso que eles não estão entendendo? Com o sucesso do filme, a família inteira ficou famosa. Em 2014, eles foram entrevistados na Universidade de Baylor por seu então reitor Kenneth Starr. Sim, esse homem já apareceu aqui, lá na minissérie As Mulheres do Presidente. E entre os convidados anteriores de sua série de palestras no campus estavam a Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado, e Sandra Day O'Connor, juíza da Suprema Corte. Mais tarde, os dois apareceram em um episódio do reality show Below Deck. A tripulação de um iate de luxo organizou uma festa temática para eles em uma praia caribenha. Os holofotes se concentraram principalmente na Leanne, uma decoradora de interiores que começou a fazer palestras por até $50 mil por compromisso. E ela proferiu um discurso de abertura em 2018 em um evento da United Way na Carolina do Norte.
onde os palestrantes dos anos anteriores incluíram Soledad O'Brien e Maya Angelou. Ela continuou a discursar até 2023, um evento agendado para novembro passado, e promoveu como mãe adotiva do astro de futebol americano da Liga Nacional do Futebol Americano Michael Oher. Essa tem sido a caracterização consistente que eles fazem do relacionamento com Michael. Em aparições públicas e em seu livro de 2010, cujo título é Em um Piscar de Olhos, Compartilhando o Poder da Doação Alegre, os Tuis se referiram a ele como filho e a si mesmos como seus pais adotivos, mas nunca o adotaram. Em vez disso, quando ele tinha 18 anos, o Sean e a Leanne entraram com uma petição para estabelecer uma tutela que lhes desse controle sobre suas finanças e decisões importantes da vida. A medida legal foi aprovada por um juiz, apesar dos Tuis reconhecerem na época que o Michael não tinha nenhuma deficiência física ou psicológica conhecida, cuja presença a lei estadual do Tennessee exige para que uma tutela seja concedida. E ela permaneceu em vigor por 2 décadas até o fim de sua carreira na Liga Nacional de Futebol Americano. Os advogados do Michael alegam que a tutela deu aos Tuis a responsabilidade de zelar por seus interesses e colocá-los acima dos seus próprios, e em vez disso eles lucraram com ele. O processo do Michael incluía um pedido para encerrar a tutela, e na audiência, a juíza Caitlin disse no tribunal o seguinte: em todos os meus 43 anos, nunca jamais vi uma tutela ser aberta para alguém que não fosse incapacitado. O que será litigado, supondo que o caso avance, é o pedido do Michael por danos monetários não especificados pelo suposto uso indevido de seu nome, imagem e semelhança pelos Tuis na promoção de suas aparições públicas. O emaranhado e as complexidades emocionais, até mesmo as contradições de jogo entre o Michael e os Tuis, são evidentes no fato que, ainda hoje, o Michael se lembra com carinho do seu tempo com eles, e ele disse assim: olha, honestamente foi ótimo, eu tinha uma cama para dormir, eu estava comendo bem, eles me deram uma caminhonete. Inclusive, no livro, os Tuis relataram como souberam que o Michael seria nomeado o recruta número 1 do futebol americano do país na primavera do seu penúltimo ano. E eles até escreveram: de repente parecia que tínhamos o jogador de futebol americano mais requisitado do país morando em um quarto no andar de cima. E eles continuam: mas o maior acontecimento para todos nós naquela primavera foi a adoção do Michael. Michael diz que só foi morar com os Tuis naquele verão, e pode parecer uma pequena discrepância, mas sua escolha de momento não colocaria na casa dos Tuis até que ele já fosse um dos recrutas de futebol americano universitário mais cobiçado do mandado. Em suas conversas, Michael se referiu diversas vezes à narrativa dos Tuis e disse que havia acompanhado por muitos anos por que contar uma história diferente, e uma que contradissesse o filme de sucesso parecia mais o que ele era capaz de fazer enquanto se dedicava ao árduo trabalho de jogar futebol americano profissional. A Leanne, em um depoimento, afirmou que o uso da palavra adotado sempre foi entendido em seu sentido coloquial para descrever o relacionamento familiar que eles tinham com o Michael. Ela disse: nunca foi entendido como um termo jurídico. No Tennessee e em outros 27 estados e em Washington DC é legal adotar um adulto. Às vezes isso acontece para fins de planejamento patrimonial ou para que uma das partes possa desempenhar um papel na tomada de decisões sobre cuidados médicos e outras questões. O Michael tinha 18 anos, legalmente adulto, quando a tutela foi estabelecida em dezembro de seu último ano do ensino médio, e uma das advogadas do Michael, Ann Johnson, disse ao Sokolov o seguinte: a adoção não tem um significado coloquial e não é uma palavra que se usa de forma leviana. Aos 18 anos, disseram-lhe que ele se tornaria parte da família. Ele acreditava nisso, mas não era verdade. Mesmo antes do filme e dos convites para palestras pagas, os Tuis pareciam ter obtido pelo menos um benefício ao receber Michael em sua casa, o Sokolov diz. Ele coloca assim: ele escolheu jogar futebol americano no Ole Miss, onde eles eram grandes doadores do programa esportivo ou promotores, no jargão da Associação Nacional do Atletismo Universitário. Desde 2014, o Centro de Treinamento das Equipes de Basquete Masculino e Feminino é conhecido como o Centro de Basquete Tui. O casal nunca negou que esperava que o Michael jogasse futebol americano no Ole Miss, mas insistiu que ele fez a escolha por conta própria. Segundo eles, a tutela foi uma forma de demonstrar à Associação Nacional de Atletismo Universitário que não exerceram influência sobre um membro que não fosse da família, ou seja, enchendo-o de presentes. Se a Associação Nacional de Atletismo Universitário, que define as regras de elegibilidade para esportes universitários, tivesse concluído que este era o caso, provavelmente não teria permitido que o Michael jogasse na Ole Miss. Mas após a investigação, eles decidiram essencialmente considerar o Michael como um membro da família Tui.
Quando Sokolov perguntou ao Michael sobre sua escolha de universidade, ele disse: "Olha, foi uma espécie de osmose, tornou-se o lugar para onde eu iria, mas quero deixar claro que não me arrependo." Uma das memórias mais queridas da infância do Michael são as várias semanas que passou em uma unidade psiquiátrica no Hospital St. Joseph, em Memphis. Ele se tornou tutelado pelo Estado depois que as autoridades de bem-estar infantil determinaram que sua mãe não poderia cuidar dele, e ele foi internado no hospital aos 10 ou 11 anos, depois de fugir de lares adotivos e voltar para sua mãe. Michael diz: "Aquela foi a melhor época da minha vida até então. Eu fazia 3 refeições por dia, tinha meu próprio quarto, uma TV e um videocassete e assistia todos os tipos de filmes." Ele continuou fugindo mesmo depois de sair em algum momento. E o Michael imaginou que as autoridades pararam de procurá-lo. Ele entrava e saía da escola, passava suas horas mais felizes jogando basquete nos ginásios da igreja de futebol americano em um parque próximo. Craig Veil contou a Sokolov o seguinte: "Você viu Michael e depois não via mais. Se ele não estivesse por perto, eu simplesmente não imaginava que ele se mudaria e depois voltaria, e nós nos encontraríamos e brincaríamos juntos." Michael evitava problemas sérios. O Craig disse: "Se o Michael não gostava, ele não estava acompanhando." Quintério Franklin, que jogou nos times de futebol americano e basquete de Braincrest, morava em uma estrada rural do outro lado da divisiva do estado, no Mississippi, e o Franklin contou a Sokolov o seguinte: "Quando Michael chegou a Braincrest, eu pensei, legal, mais um afro-americano. Foi natural que nos aproximamos porque não éramos muitos. Ele era brincalhão, sociável, tinha uma personalidade animada." Quando Sokolov conversou com o padrasto do Franklin, o Anthony Burris, sobre o tempo que o Michael passou na casa deles, ele disse: "Olha, desde a minha avó, sempre acolhemos pessoas da família. Mike era um ótimo garoto e passou a noite conosco 1 ou 2 vezes. Quando o Terry me perguntou se ele poderia ficar conosco em tempo integral, eu liguei para minha irmã e ela disse: é um privilégio quando alguém pede isso de você." Então ele veio e se sentiu em casa. Tínhamos quadriciclos e ele se tornou um ávido motociclista. Todos o conheceram. Ele e Terry eram como 2 ervilhas em uma vagem. Michael morou com a família em tempo integral por cerca de 1 ano. Foi o último lugar em que ele morou antes de se mudar para a casa dos estúdios. O Lewis descreveu o seguinte, que de alguma forma ele convenceu outro garoto afro-americano do time de basquete de Braincrest, o Quintério, a deixá-lo usar sua casa como uma espécie de acampamento base. A Ligan levou Michael até lá uma noite depois de uma competição de atletismo, e a Ligan escreveu o seguinte, que era um trailer, que era um alojamento miserável do qual Michael precisava ser resgatado. E aí, no livro, ela diz ao Michael: "É isso, pegue todas as suas coisas, você vai morar comigo." Depois que ele carrega seus pertences em um saco de lixo, ela ordena uma limpeza das roupas, e até aquele momento o Lewis escreve: "Liane esperava que o que eles e outras famílias de Braincrest fizeram por Michael resultasse em algo como uma vida decente. Agora que sabia que não, ela assumiu a gestão dessa vida completamente." O Michael levou Sokolov para ver onde ele morava com a família do Terry, e a casa ficava no final de uma entrada de cascalho saindo de uma rua sinuosa chamada Church of Christ Road. Não era um trailer, mas sim uma das casas pré-fabricadas, comuns no sul, conhecidas como casas Jim Walter. Elas eram montadas no local e os compradores tinham que ser donos do terreno. Anthony disse que a casa foi originalmente de seus avós e que tinha 4 quartos. Ele disse: "Quando você é rico, tem certas coisas, imagino que tenha uma maneira diferente de ver o mundo. Talvez parecesse um trailer para ser tattoo." Anthony, dono de uma pequena empresa de pisos, disse que entendia por que Michael deixou a família. Eles deram presentes em dinheiro, levaram para fazer compras. Ele é um garoto, um jovem afro-americano que não tinha nada. Ele vai seguir em frente com isso. O Sokolov entrou em contato com Joseph Krohn, outro colega de time do ensino médio e agora advogado, e ele contou ao Sokolov. Era de conhecimento geral que ele morava com o Terry há muito tempo, e eles sempre iam para a escola juntos. Antes disso, ele morava com Steve, cujo pai, Tony Henderson, foi o primeiro a incentivar Michael a se matricular em Braincrest. Até o início dos treinos de verão, antes do último ano, eu sentia como se ele estivesse meio que dormindo no sofá. E ele ficou algumas vezes comigo. Ficou com outros caras também, éramos todos companheiros de time, então havia esse nível de conforto. A gente dizia: "Ei amigo, vem dormir na minha casa." E o Michael foi apresentado ao mundo por um dos principais autores de não ficção dos Estados Unidos. Os livros do Michael Lewis tendem a ser sobre grandes sistemas e dinheiro. Moneyball, A Grande Aposta e God Infinity, por exemplo. E ele contou suas histórias por meio de personagens iconoclastas e até mesmo heróis. E eles enxergam o futuro de maneiras que outros não conseguem. Mais ou menos na mesma época em que perseguia a importância da posição do left tackle no futebol americano, que protege o lado cego,
de um quarterback destro e os recursos econômicos que os times da Liga Nacional de Futebol Americano dedicam à posição, ele descobriu um velho amigo, Sean Tu, seu colega de classe em uma escola particular de Nova Orleans, de jardim de infância. Ao 12º ano, ele tinha um potencial left tackle de Liga Nacional de Futebol Americano morando em sua casa. E aí os Tuis e o Michael se tornaram seus personagens. O livro, que foi publicado na New York Times Magazine, colocou tudo em movimento: o filme, a fama de seus personagens na vida real e a disputa atual. Sem ele, os Tuis provavelmente seriam pouco conhecidos fora de Memphis, e o Michael não seria mais famoso do que a maioria dos outros jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano que trabalharam como jogadores de linha ofensiva. Não é incomum que cineastas embelezem as histórias da vida real que encontram os livros, e o filme The Blind Side certamente o fez. Mas o filme é fiel ao tom do livro. Ambos são contados pela perspectiva dos Tuis, com o Michael praticamente em silêncio. E na visão do Michael, tanto o filme quanto o livro exaltam os Tuis e o diminuem. No filme, Michael é o raro homem americano que sabe tão pouco sobre futebol que precisa ouvir de um menino a explicação. E aí no filme ele move uma garrafa de ketchup e outros condimentos e especiarias sobre a mesa da cozinha para lhe mostrar como os jogadores se posicionam em campo. Essa cena não está no livro, mas na interpretação do Michael Lewis, Michael não tem ideia de como jogar quando entra em campo pela primeira vez, pelo Bryan Crest. Michael escreve: quando ele era escalado para jogos no penúltimo ano, passava a maior parte do tempo vagando pelo campo em busca de alguém para tropeçar. Mas foi nessa mesma temporada, em seu penúltimo ano, que o Michael foi nomeado para o time ao Metro pelo Comercial Apple, o principal jornal diário de Memphis. Ele guarda uma imagem de matéria no celular. E ele diz: é mais do que uma lembrança, é a prova de que ele tinha um valor e era reconhecido por isso antes que os Tuis intervissem em sua vida. Foi depois daquela temporada que ele foi identificado como um dos melhores recrutas do futebol americano universitário do país. Michael era um adolescente que estava terminando o ensino médio e depois calouro no Ole Miss quando o Michael Lewis, estava fazendo sua pesquisa. Michael disse que não entendia na época por que alguém se interessava por sua história ou como ele se encaixaria no livro. Ele disse isso ao Sokolov. Quando perguntado sobre seu envolvimento, ele disse sobre o Lewis o seguinte: conversei um pouco com ele. Trechos do livro agora parecem desafinados. Ao caracterizar a alteridade do Michael na escola rica e quase toda branca de Bryan Crest, o Lewis o descreveu de várias maneiras, como um garoto afro-americano enorme e tão perdido quanto um marciano cambaleando após um pouso forçado. Sua mãe, Denise Orr, é muito grande e muito afro-americana. Em um breve encontro com seu filho, Michael e Leanne, ela arrasta as palavras e usa um mu e uma peruca chamativa. O Sean, que atuou como assistente técnico de futebol americano em Bryan Crest, é acreditado por Lewis como uma forma de inspirar a habilidade e a confiança em adolescentes. E dizia-se que ele se aproximava especialmente dos poucos atletas afro-americanos da escola. E ele citou a Leanne dizendo: casei-me com um homem que não conhece sua própria cor. Depois que o Michael descobre que seu pai está falecido, aparentemente jogado de um viaduto, Leanne lhe diz que talvez seja melhor assim. Ela diz no livro do Michael o seguinte, o Michael Lewis: você não conhecia o homem, e de uma forma ou de outra, você vai ter dinheiro e sabe que ele o teria encontrado e reivindicado. Em abril, Sokolov encontrou o Michael Lewis no restaurante de um hotel em Washington, D.C., quando perguntou o que ele acreditava ter causado a ruptura dos relacionamentos entre as pessoas retratadas em Um Sonho Impossível, e ele respondeu falando sobre a economia do livro. E o Lewis disse: deixe-me apresentar os dados. O livro teve um desempenho ruim. Nunca encontrou seu mercado. Pessoas que gostam de futebol americano não leem livros em comparação com as que gostam de beisebol. E se vão ler não querem um filme romântico no meio. Hollywood, segundo Lewis, não demonstrou grande interesse no livro inicialmente. Mas o filme acabou sendo produzido pela Alcon Entertainment, cujo acionista controlador e presidente do conselho é Fred Smith, fundador da FedEx, e agora sogro da filha dos Tuis. O Michael alega que não se beneficiou de forma justa do filme. Sean e a Leanne, em resposta apresentada ao Tribunal do Tennessee, afirmam que o dinheiro do filme foi dividido em 5 partes, com partes iguais também destinadas ao casal e os seus 2 filhos biológicos. Um acordo que, segundo eles, o Michael concordou verbalmente. E ele não tinha advogado próprio representando. O dinheiro do filme deveria ser pago diretamente aos Tuis, em seguida distribuído aos demais. Sean, Leanne
em documentos judiciais, afirmam que a participação de um quinto do Michael chegou a pouco mais de $188 mil. E o Lewis disse ao Sokolov o seguinte: você sabe que eles não roubaram o dinheiro do filme dele, certo? Tudo isso começa com isso. Começa com uma mentira. Eu ficaria muito desconfiado de todo o resto. Lewis se concentrou nos benefícios materiais que o Michael obteve dos Tuys. Ele disse: você teve noção de quanto dinheiro eles gastaram com ele? Quando ele morava com ele? Compraram uma caminhonete para ele, compraram roupas para ele, deram-lhe uma casa. Não há a mínima possibilidade dos Tuys arrancarem dinheiro do Michael Oher. É preciso saber mais sobre eles. Eles são ricos e generosos. Não são ricos mesquinhos, são ricos generosos. Quando Sokolov mencionou aspectos do livro dele que ele considerava imprecisos, entre eles de que o Michael mal sabia futebol americano quando foi morar com os Tuys, o Michael disse estar confiante de que as pessoas que testemunharam a história do Michael em tempo real lhe forneceram um relato preciso. O Sokolov lhe disse que tinha visto a casa do Terry Franklin e que não achava a descrição dela de como um trailer que servia como acampamento base temporário de Michael estivesse correta. Aí ele respondeu: você deveria perguntar aos Tuys sobre isso. Em um perfil do Michael no ano passado do The Guardian, ele pareceu atribuir a mudança de comportamento do Michael, como ele mesmo disse, à encefalopatia traumática crônica, ou ETC, a doença cerebral degenerativa que aflige alguns jogadores de futebol americano, que só pode ser diagnosticada após o falecimento por meio de uma autópsia cerebral. E ele diz: é o que acontece com os jogadores de futebol americano que levam uma pancada na cabeça. Eles enfrentam problemas com violência e agressão. O Lewis disse ao Sokolov que sua inferência de que o Michael tinha ETC foi feita com raiva e que ele se arrependeu, mas depois repetiu: deveria fazer parte da conversa do Michael Oher. O Michael ofereceu sua própria visão em duas memórias: no livro Eu Venci as Probabilidades e Quando Você Está Contra as Paredes, escritas com Don Yeager. A premissa é a mesma. O esporte é o futebol americano, o lugar é o Memphis e os benfeitores são Leanne Tuy e Sean Tuy, que ofereceram sua casa para o Michael quando ele era aluno de uma escola particular local. Mas nesses relatos a bola está nas mãos do Michael. No seu segundo livro ele escreveu: eu era um de 12 filhos e não me lembro de ninguém ter tido um emprego e ninguém na minha família se formou no ensino médio antes de mim. Quase todos os adultos da minha vida eram viciados em crack e eu mal conhecia meu pai antes dele ser ceifado. Eu vivi sozinho desde os 7 anos, indo e voltando do orfanato para a rua, e frequentei 11 escolas em 9 anos. Lendo essas memórias, uma após a outra, você pode perceber algumas pistas sobre a motivação por trás de sua batalha judicial, e você certamente percebe a evolução da postura do Michael em relação ao seu relacionamento com o Tuy, que parece ter mudado ao longo do tempo. A capa de Eu Venci as Probabilidades é uma fotografia do Michael em pé em frente a uma cerca de arame. E ele veste calças escuras e uma camisa roxa de mangas compridas, segurando uma bola de futebol americano. Na página de dedicatória de Eu Venci as Probabilidades, lançada em 2011, e que passou mais de 7 semanas na lista dos mais vendidos, ele escreveu: família Tuy, vocês são realmente uma bênção para mim. Obrigado por me ajudarem a transformar meus sonhos em realidade. No prólogo do livro, ele menciona que o livro dos Tuys, Num Piscar de Olhos, Partilhando o Poder da Doação Alegre de 2010, foi lançado enquanto Eu Venci as Probabilidades estava em andamento. Ele fez alusão a pelo menos um conflito envolvendo a família. Ele disse: li alguns artigos de jornal recentemente em que a Leanne é citada dizendo que eu estaria falecido ou em algum conflito de balas, não posso usar a palavra aqui, tiro, né? Ou seria o guarda-costas de algum líder de gangue se não tivesse sido acolhido pela família deles. Aí ele escreveu: acho que deve ter sido uma citação equivocada, porque apesar dos elementos sensacionalistas que tornam a história mais dramática, o que minha família sabe e o que eu sei é que eu teria encontrado a saída do gueto de uma forma ou de outra. O fracasso não era uma opção para mim. No entanto, na maior parte do tempo, o Michael parece otimista e grato pelas muitas pessoas que o ajudaram ao longo dos anos. E sua professora de 4ª série, uma mãe adotiva, e o ex-treinador que garantiu sua vaga na escola, seus assistentes sociais, seus companheiros de equipe, suas famílias e, claro, os Tuys. Ele disse no livro o seguinte: eles me trataram como um membro da família, uma família de verdade, não apenas como mais uma boca para alimentar ou um motivo de um cheque mensal de pensão alimentícia. E ele enfatiza como entrou em uma espécie de parceria com eles. Eu estava tentando abrir as portas e eles estavam tentando me mostrar o caminho. Nunca teria dado certo se tivesse sido unilateral. Apenas eu pressionando, mas sem saber o que fazer com a oportunidade,
ou eles tentando me guiar, mas eu não disposto a fazer nada do trabalho. Tinha que haver um dar e receber. Os Tuys impuseram uma condição ao Michael. Eles queriam ter certeza de que ele manteria um relacionamento com sua família biológica. Ele colocou isso no livro e disse assim, e em nenhum momento eles queriam que houvesse qualquer tipo de sentimento de que eles tinham me afastado da minha mãe ou me mantido longe dela e me obrigado a cortar todos os laços. O Michael escreveu que acreditava ter se tornado um membro legal da família Tuy no verão após se formar em Brewcrest. Ele escreveu assim, como eu já tinha mais de 18 anos e era considerado adulto pelo estado do Tennessee, Sean e Anna Lee seriam nomeados meus curadores legais. Curadores, no caso, curadores legais. E eles me explicaram que significa praticamente a mesma coisa que pais adotivos, mas que as leis foram escritas de uma forma que levava a minha idade em consideração. Honestamente, eu não me importava com o nome. Eu estava feliz que ninguém pudesse argumentar que não éramos legalmente o que já sabíamos que era real. Éramos uma família. Mais tarde, o Michael descreve o Michael Lewis, o escritor, como um amigo de infância do Sean, que estava na cidade para conversar com o Sean sobre um artigo que ele estava escrevendo sobre o treinador de basquete do colégio. E ele escreveu, parecia realmente incomodar o Michael me ver em casa com todos agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo para um garoto grande do gueto resolver problemas de álgebra na mesa da sala de jantar. Agora, no livro Quando Você Está Contra a Parede, lançado no início de agosto de 2023, ele mencionou os Tuys pelo nome apenas uma vez. E eles não aparecem nos agradecimentos. O livro, um híbrido de autobiografia e autoajuda, tem um tom cansado e desiludido. O Michael, com determinação, resume os obstáculos que encontrou, o muro dos conjuntos habitacionais, o muro da fome, o muro da falta de moradia, e em lições que outros podem aprender, mas admite que teve dificuldades para se recuperar dos desafios, incluindo a obesidade e uma concussão grave. Ele disse, encontrei-me em tempos difíceis novamente. As lutas que enfrentei nos últimos anos, perda de emprego e batalhas com a saúde mental, não foram realmente compartilhadas com o público. O Michael está cansado de viver na sombra que o filme lhe impôs. Sinceramente, é uma batalha para mim hoje em dia. Pense em como seria em todos os lugares que você fosse, as pessoas achassem que te conheciam porque tinham visto uma versão dramática da sua vida na tela grande, suas dores e triunfos, suas lutas. E ele continua, com o passar dos anos, minha mentalidade de trabalhador foi minimizada e eventualmente ofuscada por algo que se tornou quase um palavrão para mim, fama. O Michael diz que gostou bastante do livro do Michael Lewis, que passou 42 semanas na lista de mais vendidos, mas se opõe a ser retratado no seu suposto filme como um garoto idiota que precisava aprender a jogar futebol. Na verdade, ele já sabia jogar há muito tempo e sabia muito bem que o esporte seria sua saída de um conjunto habitacional chamado Hurt Village. Ele escreveu que as situações eram exageradas em nome de Hollywood. Aí no livro, ele falou assim, no livro Quando Você Está Contra a Parede, há tanta coisa criada a partir de um sonho possível, pelo qual sou grato, e é por isso que você pode achar um choque, que a experiência em torno da história também tenha sido uma grande fonte de algumas das minhas mais profundas mágoas e dores nos últimos 14 anos, além dos detalhes do acordo, da política e do dinheiro por trás do livro e do filme. Foi o princípio das escolhas que algumas pessoas fizeram que me atingiu mais profundamente. Por fim, o Michael escreveu, depois que o filme estreou, a narrativa minimizou algumas das qualidades que me fazem ser quem sou. Que eu sou autodidata, que eu sou intuitivo, que me esforço para conseguir as coisas. A história fictícia varreu tudo isso. Fez parecer que eu estava sentado ali esperando por uma esmola. Barateou aqueles incontáveis dias me livrando do resfriado e indo para a aula. Os anos de sobrevivência, resistindo às ruas, aproveitando o máximo a mim mesmo. Em nome de uma história melhor, o filme sugeriu que alguns dos traços de caráter que mais me definem não são verdadeiros. No livro de 2023, ele escreveu que a história que as pessoas acham que conhecem sobre ele faz parecer como se ele estivesse sentado ali esperando por... O Michael Lewis, no entanto, rebateu. E ele disse que sem os Tuys, o Michael estava caminhando para uma vida de miséria ou crime, embora o Michael não tivesse histórico de nada do tipo. E ele disse, olha, isso que todos me disseram, que ele estava em um caminho muito ruim, queria ser o guarda-costas de uma gangue em Hurt Village. O jornalista Michael Sokolov disse que não ficou claro para ele se o Michael se sentiu mais traído pelos Tuys ou pelo filme. O jornalista diz que é compreensível, dadas as extensas sobreposições entre os cineastas e a família Tuy, já que, bom, o filme foi baseado no livro de um amigo deles, produzido pela empresa controlada pelo futuro sogro de sua filha e produzido pela filha dele como produtora executiva. A filha de outro amigo da família, o advogado que representou na tutela, apareceu em um pequeno papel no filme. Sean
pareceu sugerir que tinha o direito de aprovar o roteiro. Enquanto jantava com o capitão no iate no episódio Below Deck de 2017, ele disse: eu tive que dar a eles os direitos de usar nosso nome, e eu disse: eu te daria os direitos de usar nosso nome se eu puder ler o roteiro e aprová-lo ou desaprová-lo. Além de que a Sandra Bullock passou um tempo com a Leanne para conhecer a personagem que interpretaria. Tim McGraw conheceu o Sean no set, e a primeira vez que o Quinton Aaron conheceu Michael foi no túnel que levava ao campo antes de um jogo dos Ravens, depois que o filme estreou. O Aaron contou ao Sokolov, ou seja, o ator que fez o Michael no filme, o seguinte: disseram-me que talvez fosse melhor assim. Não me lembro se foi o diretor ou um dos produtores, mas disseram que ele era um jovem sem teto no filme, mas não quem ele é agora. Então, na época, ele estava se preparando para a Liga Nacional do Futebol Americano. O Sean e a Leanne compareceram à estreia do filme em 2009, em Nova York, e à cerimônia do Oscar em Hollywood em março seguinte. O Michael não foi a nenhum dos dois. Ele disse ao Sokolov que não se lembrava se havia sido convidado para algum dos eventos, mas teria recusado se tivesse sido. O Michael disse que se sentia enganado pelos Tui, que ele desfrutava do conforto da casa deles, mas enquanto estava na universidade jogando futebol, o casal, seus amigos e colegas participaram de um projeto que provavelmente o acompanhará pelo resto da vida. E ele disse assim: sabe, a primeira vez que eu ouvi "Eu Te Amo" foi do Sean e da Leanne. E quando isso acontece aos 18 anos, você se torna vulnerável, você baixa a guarda, e então tudo lhe é tirado. Isso se transforma em um sentimento de mágoa. E ele fez uma pausa e disse: não quero que isso seja uma questão de raça, mas o que descobri foi que ninguém diz "eu te amo" mais do que treinadores e pessoas brancas. Quando pessoas afro-americanas dizem isso, elas querem dizer isso. Bom, se Um Sonho Impossível atraiu atenção e orgulho para a comunidade de Bryan Crest, a desavença entre seus protagonistas fez com que muitos se sentissem presos no meio. O diretor, que concordou em matricular o Michael, se recusou a comentar para o artigo. Hugh Freeze, o técnico do Bryan Crest, na época, aceitou um emprego na equipe de futebol americano da Ole Miss antes da temporada de calouro do Michael, e agora é técnico principal em Auburn, seu quarto cargo como técnico principal na faculdade. E ele tem um contrato de 6 anos que lhe paga $6 milhões por ano. E ele respondeu por e-mail o seguinte: Michael é querido pela nossa família, e se recusou a ceder entrevista para o Sokolov. O Michael tem uma equipe jurídica de 4 advogados por trás dele, incluindo Don Barrett, que mora em Lexington, Mississippi, que foi um dos principais advogados dos demandantes no primeiro acordo dos processos contra a indústria do tabaco. O Don disse ao Sokolov o seguinte: Sean e Leanne negociaram em seus próprios interesses de todas as maneiras que você pode imaginar. Os Tuis são representados por 2 advogados do Tennessee, nenhum dos quais quis comentar para o artigo. Um proeminente advogado de entretenimento de Los Angeles, Martin Singer, que atuou como seu porta-voz, emitiu uma declaração após o processo ser aberto. Ele disse: qualquer pessoa com um mínimo de bom senso pode ver que as alegações absurdas feitas pelo Michael sobre a família Tui são dolorosas e absurdas. A ideia de que os Tuis alguma vez tentaram lucrar às custas do Sr. Orr não é apenas ofensiva, é transparentemente ridícula. Ele caracterizou o processo como uma tentativa de extorsão, e o Sokolov perguntou aos Tuis, por meio de um representante com quem trabalham, se poderiam indicar amigos que ele pudesse contatar e que pudessem contar a versão deles da história. Eles recusaram. E também se recusaram a responder perguntas por escrito ou participar da verificação de fatos do artigo. Andrew Kozov, co-presidente executivo com Broderick Johnson, da Alcon Entertainment, o estúdio que produziu o filme, disse ao Sokolov que estava triste com a disputa e não entendia por que o Michael acreditava que deviam mais dinheiro pelo filme. Ele disse: ninguém fez nada desonesto. Leanne e o Sean amam Michael. Essa é a tragédia da história. A dor para todos. Minha oração e a oração do Brother é que, no fim das contas, haja uma reconciliação, porque acredito que essas são pessoas que se amam. As carreiras de atletas profissionais normalmente não ultrapassam os 30 anos, quando muitos deles têm dificuldade para entender quem são sem o esporte. Sokolov teve a sensação de que, para o Michael, jornalista que escreveu o artigo, cuja vida inteira foi uma batalha contra todas as probabilidades, esse sentimento foi amplificado. Depois de deixar a Liga Nacional de Futebol Americano em 2017, ele finalmente teve tempo para olhar para trás e pouco do que viu fazia sentido. A maioria dos seus irmãos, ele disse, escolheu as ruas e o sucesso que ele alcançou foi rapidamente acompanhado por uma fama bizarra e desorientadora. Uma fama na qual todos conheciam sua história, exceto que não era realmente a sua. Quando conversavam, seu tom era geralmente prático e quase estoico. Ele não demonstrava emoção, mas às vezes se referia a eventos do passado como dolorosos. O lançamento do filme, justamente quando ele estava começando sua carreira na Liga Nacional de Futebol Americano, foi um grande golpe.
E o Michael disse o seguinte: essa é a minha decepção. Foi assim que cheguei lá, já que me senti definido. Ele jogou 8 temporadas de futebol americano profissional, uma carreira longa para os padrões da Liga Nacional de Futebol Americano, e então começou com o objetivo de entrar para o Hall da Fama. Uma lesão no joelho, uma concussão e enxaquecas crônicas o levaram a deixar a liga. Ele disse que os medicamentos prescritos para suas dores de cabeça o fizeram ganhar 20 quilogramas e que passou alguns anos apenas saindo de casa periodicamente, e às vezes nem mesmo saindo do quarto. Em 2017, ele foi acusado de agressão leve após uma briga física com o motorista da Uber. A acusação foi posteriormente retirada, mas o incidente e o fato de ter virado notícia o encheram de vergonha. Michael descreveu a Sokolov outro momento, 2 anos depois. Ele estava em um voo para uma consulta médica e não conseguiu colocar o cinto de segurança e temia ser retirado do avião. Ele disse: meu Deus, vou aparecer no noticiário. Michael Oher foi expulso de um avião por ser muito gordo. Uma comissária de bordo lhe trouxe um extensor de cinto de segurança e ele mudou sua dieta, voltou à academia e, como ele mesmo disse, recuperou. Não minha forma física de jogador, mas minha forma física de pessoa normal. Ele disse que acreditava que sua separação do futebol americano teria sido mais tranquila se ele estivesse saudável quando deixou o esporte. Sokolov sugeriu que talvez, depois da vida que ele levou, mudando de casa em casa, roubando comida para sobreviver, lutando para subir na carreira e chegar à Liga Nacional de Futebol Americano, ele simplesmente se viu mentalmente exausto quando todo o esforço acabou. Michael disse: você acertou em cheio. Esse é um grande componente. E ele ganhou 34 milhões de dólares com os 3 times pelos quais jogou, de acordo com o site Over the Cap, que monitora os salários da Liga Nacional de Futebol Americano. Depois que o Sokolov mencionou que muitas pessoas acreditaram que ele havia entrado com o processo porque precisava de dinheiro, ele disse: trabalhei duro para chegar ao momento em que parasse de jogar e economizei meu dinheiro para poder aproveitar o momento. Tenho milhões de dólares, estou bem. Em uma resposta apresentada ao tribunal, Sean e Aliane alegaram que o Michael se tornou cada vez mais distante deles e começou a exigir dinheiro. E ele se referiu aos Tuis como ladrões em uma das mensagens que os advogados do casal incluíram nos autos do processo. E ele escreveu em outra mensagem: se algo não for resolvido nessa sexta-feira, vou em frente e contarei ao mundo como fui roubado pelos meus supostos pais. Em uma terceira mensagem, ele disse: encontre o Fred e junte meu dinheiro. Uma referência a Fred Smith, presidente do Conselho da Álcool. Sokolov perguntou ao Michael sobre as mensagens. E ele disse: eu ainda estava tentando entender as coisas, não pensei em nada. Ele alegou que as mensagens acenderam um pavio e ele começou a receber cheques pelo filme pela primeira vez. Os advogados do estúdio disseram que o Michael já vinha recebendo cheques de royalties, uma alegação que ele nega. O Michael passa parte do seu tempo levando os filhos aos eventos esportivos enquanto dirigiam por Memphis. Sokolov podia ouvir as cadeiras e a barraca que ele monta nas laterais dos jogos, chacoalhando na caçamba da caminhonete. Os Oher têm uma fundação que arrecada dinheiro para fornecer bolsas de estudo e mentores para menores carentes em Nashville. Ele também passa uma quantidade considerável de tempo na academia. E o Michael disse: sinto que há mais um momento em que posso entrar em forma. Quando perguntado por que isso era importante, ele respondeu: vou me sentir bem, vou andar por aí mais feliz, vou ter aquela confiança que isso me dá. O processo pareceu a Sokolov fazer parte de um tipo diferente de projeto de reconstrução, um esforço para se tornar emocionalmente completo. Várias vezes ele se referiu ao ter sido roubado pelos Tui, o que o Sokolov passou a entender como tendo um duplo significado: roubado de dinheiro e talvez ainda mais, roubado de uma identidade. Mas por que demorou tanto para ele ir a público e entrar com o processo? Por que agora? Aí o Michael disse que o futebol americano profissional é um trabalho difícil, você tem que estar 100% focado. Eu aceitei a narrativa deles porque realmente precisava me concentrar na minha carreira na Liga Nacional de Futebol Americano, não nas coisas fora do campo. Fora do jogo, seu foco se voltou para o que ele acreditava ser sua parte justa do dinheiro gerado pelo filme e pelos mitos que ele gerou. Michael disse: por muito tempo fiquei com muita raiva mental, com tudo que eu estava passando. Quero ser a pessoa que era antes de um sonho possível. Em termos de personalidade, ainda estou trabalhando nisso. Hello. Olá, doutora Sandra, tudo bem? E você, como é que está? Tô bem, obrigado. Pode falar para a senhora que eu tô bem ansioso para falar do caso dos Tui, do Michael Oher. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim, porque eu gosto muito desse filme,
A senhora já assistiu esse filme? Não. Ah, não. Ai, não, vou desligar agora, gente. Não vai ter chamada com a doutora Sandra hoje. Doutora Sandra, como a senhora nunca viu esse filme? É tão bonito. Que eu Nossa, lembro. Eu não creio. nossa, Não. que vexame. Você sabe, a minha memória não é das mais Da privilegiadas. Sandra Bullock, Né? que ela tá loira, a senhora não lembra? Ai, gente. É. Não sei. Eu assisti causas, milhares. Eu vou mandar uma foto do filme para ver se de repente a senhora reconhece que ela tá loira de cabelo curto, ó. Peraí, que ela tem um cabelo comprido, né? Um cabelo muito bonito, inclusive. E aí aqui no filme ela pintou e tal, ó. Deixa eu ver. Peraí. Tá. Lembro dela no filme. A senhora lembra? Ah, tá. Sei. Uhum, Ah, então a senhora lembrei, assistiu. claro. Não, assisti. Gente, como eu vou esquecer desse? Ah, tá. Claro. Tá, não, certeza. Então, a senhora lembra se gostou do filme na época? Gostei. Gostou? Gostei. É um filme bonito, né? É um filme muito bonito. Sim, Mas sim, eu vou sim. dizer pra senhora que eu fiquei assim, chocado quando esse processo começou. E nossa, eu acho assim perturbador. Meu Deus, todas as alegações dele, assim, claro, não são alegações, ai meu Deus, me violaram, mas são alegações de que ele basicamente diz que os pais fizeram tudo por interesse e tal. E aí a gente tem várias questões aqui de esclarecimento. Primeira coisa, vamos começar pela perspectiva da senhora, principalmente esse ponto ali da tutela, que foi muito questionado, e o fato da adoção, etc. Quais que são as impressões iniciais da senhora quando se analisa esse caso? Bom, por tudo que eu estava vendo a respeito desse caso, a família, ela tinha uma tutela, mas só para dar poderes legais para eles tomarem decisões em nome da pessoa, mas dentro de certos limites. Por exemplo, eles podiam administrar bens, contratos dele, isso, tipo, assinar um contrato, abrir uma conta e tal, Sim. decidir algumas questões médicas, isso seria a tutela, ele não era adotado. Então, e uma das coisas que é proibida na tutela é vender ou explorar comercialmente a imagem, o nome ou a história de uma pessoa sem consentimento dela. Uhum. E aí que tá, e fazer declarações públicas a respeito disso. Ele disse que ele nunca foi consultado a respeito disso pela família. Então, por isso que tem todo esse problema aqui, né? Que ele não deu um consentimento para que a vida dele fosse retratada daquela forma. Então, ele alega, né, que eles usaram a tutela, vamos dizer, como pretexto legal, dizendo que eles estavam autorizados ao uso da história pessoal dele. Só que, de verdade, com base na lei, eles não poderiam. Porque a tutela que foi dada para eles, a gente chama aqui como fosse uma autoridade técnica, vamos dizer. Uhum. É um consentimento, mas ele é claro, mas ele é específico. Entendeu? Então você não pode usar o direito da imagem, que seria um retrato, um vídeo de uma pessoa. Você não pode ganhar dinheiro com base nesta imagem ou nessa história. Então tudo isso é contra dentro da tutela. Tá, mas assim, isso é complexo porque o filme, inclusive, chegou a ser distribuído pela Warner Bros., que é um mega estúdio. Se eles tivessem esbarrado em algum problema como esse, o filme jamais teria avançado na época. Mas existem, né? Sempre vai ter alguma coisa que passa, porque legalmente falando, quem tem a tutela não pode vender a história, ou, nem se não fosse vendida, contar a história, se você tem a tutela porque, de alguém. Na verdade, o livro foi escrito, né? O filme foi baseado no livro. Sim. E o livro... Então, mas a tutela proíbe que você comercialize a imagem, o nome ou a história pessoal da pessoa. A lei proíbe isso. Então, não sei como é que deixaram passar,
ao ponto que eles acharam que o livro, o pessoal achava que, não, a família está vendendo a história e tal, mas legalmente falando, qualquer advogado ia falar para eles, não, meu filho, você só tem a tutela dele, por lei, você é proibido de comercializar. Tá, mas no caso não conta que, por exemplo, o livro foi escrito por um terceiro, o livro que o filme foi baseado, e o filme foi baseado nesse livro. Nesse caso não tem infração de lei aqui. Porque, vamos supor, se a senhora tem tutela sobre mim, então tá, a senhora é minha tutelada. Aí vem o Steve, é um terceiro que surge e decide, que linda essa história, e escreve um livro e isso vira filme. Não são coisas separadas, legalmente? Não necessariamente. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que dentro dos Estados Unidos, cada estado, nós temos uma lei diferente, né? Então, depende de cada estado. Depende, por exemplo, se você colocando essa pergunta no geral, vai depender de cada estado. Tem estados que vai proibir, tem estados que não proíbe esse tipo de coisa. Vai depender aonde quem fez, vamos supor, um livro, um filme, uma coisa assim, sabe? Você fez um filme baseado num livro, vai depender aonde que esse filme foi feito e lançado. Aí vai depender do código de cada estado. Tem estado que permite, tem estado que não permite basear-se nisso. Agora, a tutela, como eu te falei, a tutela, ela, apesar de ser lei civil também de cada estado, a tutela é igual nos Estados Unidos, em todos os estados, né? Então, tem a da tutela. Já agora, basear-se um filme baseado num livro, aí é diferente, porque é baseado em cada estado. Mas ele assinou, ele deve ter assinado na época. Ele assinou o contrato, todo mundo assinou. Ninguém ia gravar um filme sem eles terem assinado liberação de imagem. Até para se precaver de qualquer passivo de processo. Mas se ele tivesse feito uma coisa dessa, por que estaria acionando, né, vamos dizer assim, Porque ele está assinando, porque a base dele é que ele não recebeu os royalties que ele acha que merecia, né? Não, mas eu estava vendo que ele alega que ele não deu o consentimento para isso. Ele não ia inventar uma coisa dessa na justiça se ele não deu o consentimento, se a assinatura dele estava lá. Gente, mas eu lembro até de ver ele num programa de TV, na época, acho que no The View ele apareceu na época, promovendo o filme. Deixa eu ver se... Que a família estava lá, não sei se ele estava lá também, deixa eu ver. Mas o jurídico do pessoal da empresa... Como que ele ia deixar passar se fosse uma coisa assim tão perigosa? Eu não sei. Outra coisa, ele alega que o filme, que além de eu ter recebido os royalties dele, ele foi retratado de uma maneira que fez parecer que ele era limitado intelectualmente, que isso prejudicou ele profissionalmente. Entendeu? Já, claro que a família disse que nada disso aconteceu, que ele foi informado, que ele concordou, que a família, né, eles não controlaram o filme, eles apenas participaram da negociação inicial. Foi isso que eles falaram, né? Agora, fica difícil aqui de saber com exatidão, porque ele, pelo que eu vi, ele disse que nunca foi informado que o filme seria feito nesses termos, o que ele disse. Então, possivelmente não tem a assinatura dele, porque se tivesse, não teria nem porque o advogado dele era o primeiro a falar, não quero falar uma coisa dessa, porque a tua assinatura está lá, né? Ele disse que a família, né, usou a tutela como um pretexto legal para representá-lo e autorizar o uso da sua história. É isso que a defesa dele fala. Mas aí a defesa fala como se a família tivesse usado a tutela para representá-lo. Ou seja, então não era ele se representando, era a família representando e autorizando o uso da história dele. Agora, eu acho estranho que um livro, né, para começar, já tudo ali errado. Se isso chegou a esse ponto, como é que passou e depois se chegou na parte do filme, foi baseado no livro, como que ninguém nunca percebeu? Então, isso não faz sentido, porque daí teria o jurídico da editora, essas editoras aí são enormes, né? No mínimo, né? Isso, tem a editora. Aí depois porque daí a gente tá falando, tem um estúdio que produziu e aí tem a Warner Bros. Que distribuiu. Gigante. Eu não consigo imaginar todo mundo, esses grandes, ainda mais Hollywood que faz filme biográfico o tempo todo.
que precisa de permissão para lá e para cá, com Sandra Bullock envolvida, e aí ninguém, eu acho que até o estúdio dela fez parceria para produzir o filme. Mas a defesa dele fala que no processo ele nunca assinou o contrato de cessão de direitos da história para o filme. Mas eles não estão processando o estúdio, né? Essa é a base. Eles estão. O que eles vão querer fazer? Tirar o filme do ar, por exemplo? Essa não é a proposta do processo. Não. Eles vão querer, além de ter direito ao royalty, teria direito até à indenização, né? Eu não sei o que eles estão pedindo em si, porque, como ele falou, ele foi retratado de uma forma. Eu presumo que deva ter também alguma coisa de compensação que ele está pedindo, porque diz que ele foi retratado de uma forma como se ele fosse mentalmente não totalmente capaz. Não foi isso assim, né? Mentalmente capaz. O filme mostra que, né, pela perspectiva do filme, ele teve dificuldade na escola, e eles contrataram até uma professora particular, e aí ele vai, porque eles até mencionam assim, que ele foi sendo passado de ano, nos anos anteriores, sem ter obtido a educação que ele precisava, porque ele ia pulando de casa em casa e não parava em um lugar devido àquela infância instável. Então, o filme mostra que, tipo assim, que ele não fala que ele é burro, mostra que ele tem dificuldade, mas não que ele tem deficiente mental, nenhum momento dá a entender isso. E o filme mostra que, por exemplo, com questão de futebol, que aí eu vi que é um grande ponto para ele, né, que ele fala que no filme o menino ajuda ele a entender o jogo de futebol, a família impulsiona ele e ele se torna um grande jogador. Ele diz que ele já jogava super bem antes da intervenção da família. Isso eu vi, assim, que foi uma coisa que ele reforçou várias vezes na entrevista. Ele ficou... Pareceu, assim, que ele tinha uma mágoa muito grande, né? De como, tipo assim, o filme mostrou essas vulnerabilidades, que se são factícias. Eu até falei um pouco disso numa parte da análise que eu gravei, que eu não, assim, em nenhum momento foi demérito da minha visão, porque, sabe, ele termina o filme grande, como jogador, como tudo. Porque a ação, em relação ao filme, eu tô vendo aqui que na ação dele, ele menciona que do livro ele assinou algo relacionado, mas nunca do filme. No livro, ele diz que ele nunca assinou um contrato, né? No filme, que ele nunca assinou um contrato que cedesse o direito da história dele, né, para o Michael, lá, o filme de 2009, né? Então, o que ele afirma no poder, o que ele afirma no processo dele de 2023, é que ele não sabia que ele estava assinando um documento que o colocava sob tutela da família, acreditando que ele estava sendo adotado legalmente. É isso que ele pensou na época. Ele nunca achou que eles tinham tutela sobre ele. Ele achava que estava sendo legalmente adotado, né? E que ele não recebeu nada, e ele diz que ele nunca assinou um contrato específico cedendo os direitos da vida dele para ser usados no filme. Aí a coisa fica feia, né? Só que ali, a senhora viu que no roteiro que eu mandei para a senhora, os TUI anexaram mensagens no processo, mensagens assim, bem enlouquecidas dele. Me dá um dinheiro, senão eu vou tornar público. Parecia que ele estava bem descontrolado. E outra coisa, no livro dele mesmo, ele fala lá no primeiro livro que ele lançou em 2010, que ele lançou falando que ele gostou do livro do Michael. E aí ele fala, agradece um monte aos TUI, não sei o quê. Aí agora, nesse livro que ele lançou em 2023, o discurso é outro. Eles vão usar isso contra ele, porque ele fala uma coisa num livro e anos depois ele muda totalmente de ideia. Mas é porque assim, ó, eu tô vendo aqui onde foi feita a filmagem e tudo, né? O estúdio da Warner Bros., eles compraram os direitos do livro, né? Então, isso é uma coisa comum. Então, aí o estúdio, né, a empresa, vamos dizer, né, vai pagar pelo autor do livro pelos direitos de adaptação. Isso, né? Michael Lewis. Então aí legalmente o filme foi baseado no livro, não direto na vida dele. Acontece que aí que é o problema que pega. Quando um livro ele retrata a vida de pessoas que de verdade aconteceram, que é um
caso real, o estúdio precisa ter autorização dessas pessoas. E é o que a defesa dele diz. Ele tinha assinado alguma coisa em relação ao livro, mas nunca assinou nada em relação ao filme. Entendeu? Então, o que aí que é baseado? Ele pode processar por um monte de coisa. Uso indevido, né, da história dele. Por aí vai, né? Tem um monte de ações que podem ser exigida, que o advogado dele pode estar exigindo. Agora, me chama a atenção que um estúdio como o deles, né, da Warner Bros. Compra os direitos do livro e não teria a assinatura dele. Gente, isso pra mim isso é muito irreal. Gente, sim, o estúdio é muito grande. Sim. Eles fazem filme biográfico o tempo todo. Sim, mas pelo jeito não tinha. Porque senão o advogado dele não ia perder tempo fazendo uma ação dessa, né? Ainda mais contra eles. Mas não me pareceu que o estúdio tá desesperado, porque o estúdio também nem lançou nota nenhuma, tipo, rebatendo ou tal. Eu quero ver onde isso vai dar, porque não me parece também que eles estão preocupados com relação a isso, porque no artigo nem foi citado isso, do tipo, agora eles vão ter que provar que tinha autorização ou não. Pois é, mas aí nesse caso, como existe essa... Tem uma lei aqui nos Estados Unidos que fala a respeito de... Direito de imagem? Não, lei de autorização de vida, que eles chamam de Life Rights Law. É quando você vai contar a história da vida de uma pessoa, e ela é uma pessoa real, né? Então você tem que ter direitos de publicidade, a pessoa tem que concordar, né? Que vai retratar a vida dela, né? Vai ter o direito de publicidade, depois vai ter que assinar também que tem a liberdade de expressão, porque dentro do filme eles mudam alguma coisinha ou outra, né? Então vai ter aquela liberdade artística de criar uma cena, então ele vai ter que assinar por isso também, né? E também tem que assinar uma coisa referente à difamação ou distorção da história, para que também o filme não venha caracterizar a pessoa numa luz que não é muito boa, né? Então, de qualquer forma, precisam de todas essas coisas. E tudo leva a crer que ele nunca assinou nada disso. Gente. E aí é um problema. É um problema muito grande. Tá, e a própria... Mas assim, e por que agora, vamos supor assim? Não, continua, pô. Deve ter achado algum advogado bom que resolveu falar pra ele que você tem direito a isso tudo. Porque a Warner comprou os direitos do livro dele, não os direitos a respeito à vida dele. Entendeu? Porque seriam duas autorizações, uma do livro e uma do filme. E dentro do filme eu te falei, ele tinha que assinar todas essas coisas, né? Que eu falei lá, de negócio de difamação, liberdade de expressão, direito de publicidade. Provavelmente algum advogado olhou o processo dele e falou, não, você nunca assinou nada disso e você teria direito. E por isso que a ação foi feita. Gente... Né? Mas vem cá, olhando a senhora acha que o casal fez isso de má fé? Eu não consigo ver porque... Gente, só se eles tivessem, sabe, visto o futuro para... Uau, isso vai render um filme, um livro... Meu Deus, o que eles fizeram pelo menino? É possível. O quê? É possível, por exemplo, porque a gente estava falando, né, de doutora Sandra, colocar um estranho na sua casa. Não, eu sei, mas... É difícil, não vou dizer que agiram de má fé, que queriam pegar todo o dinheiro do rapaz, não dessa forma, mas tudo leva a crer que ele não sabia e não tinha conhecimento do que ia ser feito no filme, entendeu? Então aí... Mas aí o filme é uma coisa que surgiu depois, anos depois da adoção, essa parte que eu tô falando. Tipo assim, levaram anos até que o filme ocorresse, certo? Porque só o livro é de 2006, sim, então... Como que ele alegar que isso... Ele tinha assinado. Sim, o livro ele tinha assinado. Mas aí eu falo assim, como que ele imagina... Que ele tá querendo dizer que o que os Tui fizeram foi de má fé desde o começo? Então, tipo assim, você tem que ser muito visionário para colocar um estranho dentro da sua casa, sabendo que ele vai te render filme, livro e tudo mais. Não, eu não acredito que seja nessa forma que seja visto. Realmente aqui o que a defesa dele só está buscando seria o pagamento, né, desse valor que ele nunca recebeu, dos royalties, e também provavelmente deve ter alguma ação de indenização
uma forma como ele foi retratado no filme, que já vi que o advogado dele não gostou, Aham. da forma como ele foi retratado. Então, eu acredito que é só baseado nisso. Não, a família tinha um plano desde o início, vou pegar a tutela do menino, vamos fazer isso. Não é nessa forma que eu vejo. Eu vejo como se alguém hoje em dia, lá em 2023, né, olhou e falou, não, peraí, você tem direito a isso e tal. E outra coisa que eu estive lendo hoje à tarde também, não é o primeiro caso de filmes que tiveram o mesmo problema, Sério? contando a história de pessoas verdadeiras. Aí, pra você ter ideia, tem um filme a respeito do cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, em 2010. Rede social. Social Network. Rede social, sim, famoso. Então, o estúdio da Columbia baseou o filme no livro chamado Accidental Billionaires, Bilionários Acidentais, né? Uhum. Ele não processou. Ele teria direito. Ele não processou, mas ele criticou a forma como ele foi retratado, que haviam muitos detalhes inventados, né? E ele disse que o estúdio não pediu também a autorização dele. Mas ele, bilionário, não ia perder tempo atrás disso, e não fez. Então nós temos aí o caso dele. Tem outros casos também, esse aqui eu não lembro, mas eu vi que tem um caso em 2019 de Samantha Barbas. É um filme baseado em um artigo de uma revista da New York Times sobre strippers que aplicavam golpes em gente rica. As golpistas. Eu fiz. Jennifer Lopes? Jennifer Lopes. Fiz. Eu tenho um caso aqui, gente, baseado nesse artigo. Então, o Barbas processou a produtora por uso indevido da sua imagem e também... sim, eu lembro disso. Ela processou mesmo. Coisa que ela nunca fez. O processo acabou sendo rejeitado pelo juiz, porque o juiz considerou que o filme foi considerado uma obra expressiva. O juiz, nesse caso, achou que uma obra expressiva então era protegida pela primeira emenda, né? O que é obra expressiva? Ele achou que não era difamatório. Uma obra expressiva é uma obra de arte, com expressão. Você tem direito de expressão, né? De expressar. Não, sim. Coisa, o juiz entendeu que foi dessa forma. Mas o que distingue de, por exemplo, eu fazer um filme baseado na vida da senhora me processar e não ser considerado expressivo nesse caso? Entendeu? Qual que é a distinção? Porque tem que se basear naquelas 3 coisas que eu te falei lá no comecinho. Que você não pode, tem a liberdade, né, de expressão, tudo bem, você não pode desconfigurar a história a tal ponto que você fala, você inventou coisas, enfiou lá no meio da história que nem na vida real existiu. Então, tem o direito da publicidade, que o direito da publicidade protege o nome, a imagem e a identidade de uma pessoa, né? Então, usar o rosto de alguém, tal. Tem a liberdade de expressão, que seria essa que o juiz aceitou, que é o primeiro emenda da Constituição. Tem também a de difamação e distorção. Neste caso, que eu te falei do filme lá da Jennifer Lopes, o juiz entendeu que a emenda estava protegida, porque o que foi mostrado naquele filme específico era uma liberdade artística e jornalística. Então, que não infringiam fatos reais da pessoa. Entendeu? Estava dentro da arte. Não desconfigurava, não abalava o caráter da pessoa, a vida dela. Era uma expressão. Então o juiz foi com base nessa coisa aí. E por aí vai. Tiveram muitos outros também. Teve, acho que em 2015, um filme inspirado... como é que chama? Joey Mangano, não sei se você viu. É um filme inspirado na vida de um cara chamado Miracle Mop. É um filme que teve... tem muitos outros. Teve 2013... A doutora Sandra toda trabalhada nos argumentos. Advogada. Toda advogada hoje. Tem aquele famoso do Wolf of Wall Street. Você assistiu? Isso assisti. Deus me livre. Eu fiquei sabendo do Leonardo DiCaprio. Fiquei sabendo. Isso que é um filme bem adulto. O filme se baseou nas memórias escritas pelo Jordan Belfort, sim, é um livro. Que vendeu os direitos. Mais tarde, ele processou a produtora, alegando que o estúdio foi financiado com dinheiro ilícito. Mais uma vez, o juiz recusou a causa, porque disse que ele havia vendido os direitos voluntariamente. Mas você vê que em todos esses casos, eles venderam os direitos. Venderam. E tudo leva a crer que no caso desse, da família aí, do Roy, parece que o rapaz não vendeu. Aí ainda falaram. Gente.
Uhum. Sim. Então, Gente, todo pivô é um filme na cabeça, porque até eu vi, por exemplo, ele nem estava dizendo que eles usaram minha tutela e tiraram dinheiro da minha conta, algo assim. Não tem acusação nesse sentido também, né, de excesso de poder da tutela. Todo o cerne é realmente o filme. Sim, meu Deus do céu. O advogado falou, ele participou do livro, mas não participou do filme, ele não assinou o filme. E aí é o problema. E você viu que todos esses que eu estava te mencionando, eles venderam para o filme. Tinha um livro e venderam para o filme. E aí processaram depois o filme, porque alguns filmes descaracterizavam alguma coisa da história deles, né? Mas você viu que todas as histórias foram vendidas, foram autorizadas, quer dizer, menos o do Zuckerberg, que ele disse que não foi autorizado, mas o cara é bilionário, que vem correr atrás disso, né? Mas ele disse que o dele não foi. Ou seja, fizeram um livro, um filme, tudo baseado nele, e ele nunca nem participou de nada. Vamos fazer outro agora. E, gente, não, esse foi 2000 e... Não, sim, 2000. Então, 2010, eu acho. Esse mesmo filme, o cara que fez esse filme, vai fazer outro agora. Do Zucker. Uau. Falando mal dele ainda. E vai vir processo aí, ó. Sim, já foram até escalados, eu vi esses dias. Mas, Deus do céu, que confusão. Gente, e o que a senhora acha, assim, do caso como um todo? Porque, meu Deus, eu tô assim, sabe, tão chocado. Eu tô indo como base no que a defesa dele tá alegando, que ele não autorizou o filme. E legalmente falando, se ele não autorizou, ele tem o direito. Legalmente falando, ele tem o direito. Mas aí, ele não teria que processar o estúdio e não os pais? Não, mas aí no caso, ele também pode, né, processar os dois. O dos pais seria diferente. Ele está falando porque os pais interferiram, como chama? Como é que eu falo em português? Desonraram, vamos dizer assim, os termos, não honraram os termos da tutela, porque, como eu te falei, o negócio da tutela não pode, não dá poder legal para eles tomarem decisões em nome dele e falar, não, nós vamos autorizar aí o filme, tá, baseado no livro, pode fazer o filme, tudo beleza, tal, né? Ele pode fazer dos dois, mas ele também pode processar os pais dele, vamos dizer, os pais em termos, né, entre aspas, aí, o pessoal que tinha a tutela dele, a família, né? Por eles terem quebrado isso, né? Autorizado uma história pessoal dele, que ele não tinha autorizado, ele pode pedir indenização deles, e também ele pode pedir pela empresa também, pela Warner. Ele pode pedir dos dois. Esse processo começou em 2023, a gente está indo para 2026. Quando isso vai a julgamento, meu Deus? Demora. Demora 3, 4, 5 anos até. Gente, que loucura. Não, eu acho que nesse ponto aí, se eu levando em conta, né, que a defesa dele disse, ele tem grandes chances de ganhar. E ele parece, viu ali que no artigo, o outro Michael, né, 4 Michaels nessa história, o outro Michael disse que ele dizia várias vezes assim que foi roubado e ele tinha uma mágoa pessoal envolvendo o filme, mas ele não conseguia assim explicitar de forma clara exatamente o que estava se referindo às queixas, além dessa retratação, no caso que ele escreveu como depreciativa a seu respeito no filme, e sem contar que também tem o que o outro Michael mencionou, o autor do livro, daquele trauma que jogadores de futebol desenvolvem. Porque realmente é um discurso estranho do primeiro livro, minha vida, minha família me ajudaram, para agora, anos depois, essas pessoas... Gente, eu tô assim horrorizado. No fundo o que o advogado trouxe, não, legalmente ele tem direito de receber o dinheiro? Tem, então vamos lá e vamos pegar esse dinheiro, vamos pedir esse dinheiro. Independente do que eles fizeram ou não por vocês. E como eu falei, ele pensava que ele tinha sido adotado, ele nunca soube que era uma tutela. Por aí já começa uma coisa errada também, né? Como que ninguém nunca explicou para ele que ele não era adotado? Eles tinham uma tutela sobre ele. É estranho. Muito esquisito. Mas não que tivessem propositalmente feito isso para saber que vão fazer um
livro e depois o filme. Não. Mas sabe o que é engraçado? Que se eu não me engano, no filme, eu tô lembrando agora, do próprio filme fala sobre tutela, eu acho. Porque ele vai fazer, que eu lembro até de uma cena que ela tá conversando com as amigas, que a amiga fala, por que você não adota dela? Porque ele vai fazer 18 anos, não sei quando, e não faz sentido adotá-lo. E aí fala aqui no filme que ela se torna tutora legal. Eu lembro de uma cena da personagem da Sandra Bullock falando isso. Tutora legal é de tutela, né? Proveniente de tutela. Mas não entendo isso tudo dentro do filme, mas no filme, isso foi colocado no livro e depois no filme. Mas a gente não sabe de verdade o que a família falou pra ele. Não, mas aí como que no filme tá? No filme falam que você tá tutelado e você não sabe que você é tutelado? Isso não é estranho? Absurdo. Mas foi aí que ele descobriu que ele não era adotado. Não, mas quantos anos depois? Porque ele tá alegando... Sim. Não, mas ele tá alegando que ele descobriu no filme que ele não era adotado ou não? Ou ele tá falando que só agora ele descobriu isso? Não, ele não coloca data, só diz que ele achava que ele era adotado. Porque ele falou que ainda foi no cinema em Baltimore ver o filme, entendeu? Então isso não cola, isso não faz sentido. Mas não faz diferença na lei também. Se eles não pediram autorização dele pro filme, não importa, legalmente falando, ele tem direito a receber os royalties desse filme, ele tem direito até a indenizações com um monte de coisa. Ele tem direito, independente, que ele tenha até gostado do filme e do lá e assistido. Tá, mas daí... Ele vai gostar, então, mas só que aí, no caso, o juiz vai falar assim, tá, você não gostou do filme, mas como que vai, por exemplo, assim, determinar que só o STUI eu pague a ele? Numa situação dessa, o próprio juiz não falava, mas você vai ter que recorrer também a Warner Bros., algo assim. Não, porque ele tem direito, legalmente falando, ele pode acionar os dois, né? Então, não tem como o juiz falar pela você. Não, mas aí ele pode acionar os dois, mas ele só tá acionando um. E isso não tem problema? Não tem problema nenhum, não. Podia ser só o Warner, podia ser só eles, ou os dois. Mas é porque é a Warner que fez o filme, essa é a diferença. É isso que eu acho assim, mais agravante, que é a Warner que fez o filme. Essa é a diferença. Não, mas de qualquer forma, não teria nada ilegal, não. É aquela história, né? O que não tá no papel, não tá no mundo. Então, ninguém poderia ter feito nada disso mesmo. Que a família ter autorizado. Como eu te falei, ele pode ter até dado entrevista um dia, dizendo, assisti o filme, achei legal. Isso não vem mudar a sentença de um juiz, porque o que vale é prova material. Não adianta ele dizer, eu gostei do filme, o filme foi bacana e tal, mas tem a autorização dele por lá? Não tem. Pronto, é isso que o juiz vai se basear. Não é no que ele vai dizer, é o que está no papel. Esse papel, pelo jeito, tudo leva a crer que o advogado dele disse que ele nunca autorizou nada. E se alguém dizer que ele deu uma permissão verbal, isso conta? Não, teria que ser por escrito. Nesse caso, teria que ser por escrito, esse tipo de autorização. Porque precisa proteger aquelas coisas que eu te falei lá, que é da liberdade de expressão, né, da emenda, aquelas coisas erradas todas lá. Você tem que ter assinado para poder, dentro daquele acordo vão ter várias coisas, né, 4, 5 itens que você tem que assinar, dizendo que você concorda. Como eu te falei, não mudar a história ao ponto que venha a denegrir a imagem da pessoa, não desvirtuar a história de tal tamanho que ela foge da história natural. Por isso que precisa da assinatura da pessoa, entendeu? Tudo leva a crer que não tem. Pois é. Tá bom? Pois é, então basicamente é isso. Tá, foi um ótimo esclarecimento. Tá bom. Então tá, doutora Sandra. Tá bom, então. Até mais, tchau. Nos vemos, até mais. Bom, pessoal, eu fiz alguns comentários. Eu gravei alguns comentários antes de falar com a doutora Sandra. Então, vocês vão ouvir agora a minha perspectiva antes da análise dela. E depois vocês vão ver um pouco de mudança da minha postura, que são os comentários que eu gravei posteriormente à conversa dela. Um fator complicado que cerca o filme é como, no decorrer dos anos, o discurso dos revisionistas, dos críticos, dos ativistas, foi se tornando cada vez mais violento. Se você bater em inglês, português eu não sei, que eu não procurei, mas você vai ver inúmeros artigos dizendo que o filme é lixo, que a proposta do filme é só promover salvadores brancos e não sei o quê. São discursos que eu penso, gente, como essas pessoas conseguem caçar problema onde não tem. Em nenhum momento que eu vi o filme, e olha que eu era pequeno,
Em nenhum momento que eu vi o filme, quando eu tinha, eu assisti esse filme quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu olhei e falei, nossa, que história que mostra essas pessoas brancas salvadoras. Gente, em nenhum momento eu reconheci, nossa, brancos afro-americanos. E outro ponto é que esse discurso para mim também não faz sentido, porque qual é o problema de ter um filme que mostra uma história real de pessoas brancas ajudando pessoas afro-americanas? Qual é o crime aqui? Se fosse hoje, com certeza a Sandra Bullock nem seria indicada ao Oscar, porque a premiação atualmente não valida a atuação, ela responde à política dos seus filmes, e acima de tudo é um filme biográfico. A base do filme e a história não tem a ver com a cor de pele do Michael. Pelo menos aqui eu tratando da perspectiva da narrativa, protegendo o filme como obra. Tem a ver com uma história emocionante, uma história que é bonita, com o filme que foi muito bem feito. A imprensa, essas pessoas são nojentas, sabe por quê? Porque você olha para a história da Ana Delvey, do jeito que foi narrada. Vocês lembram? Eu produzi uma minissérie aqui, no último episódio na análise eu teci duras críticas àquela minissérie, Inventando Ana, que foi uma minissérie que glamorizou a Ana Delvey em um tal ponto que ridicularizou as vítimas em um nível extremamente desrespeitoso e basicamente fazia parecer que a Ana estava certa em tudo que fez, uma criminosa, e a crítica não se opôs a isso. Pelo contrário, até indicação ao Emmy a série recebeu. E hoje em dia eu vejo que cada vez mais essas pessoas só estão preocupadas em trucidar o passado para encontrar defeitos, erros, falhas, enganos, e aí de repente tudo era absolutamente errado, incorreto, desrespeitoso, ou pior, inadequado, mas não de um jeito realmente verdadeiramente problemático, mas inadequado porque não se encaixa na narrativa que eles estão propondo. E enquanto eles distraem as pessoas com essas baboseiras, as mudanças reais que as pessoas precisam fazer em suas vidas não são alcançadas. Eu vou gravar daqui a pouco a minha análise com a doutora Sandra. Eu estou bem nervoso para conversar com ela, porque eu desenvolvi... Eu tenho um apego por essa história. Existem vários elementos aqui dessa história que eu acho realmente legal, não apenas a experiência do filme na época, que foi um filme que eu vi sem expectativa alguma, porque eu falei para vocês, eu tinha má visão do pôster, mas eu achei que o filme foi tão bem alinhado e traz uma lição de vida, sabe, e uma mensagem te convidando a ser melhor, que você guarda uma recordação significativa dele. Eu lembro que eu fiquei chocado e chateadíssimo quando essa notícia saiu, porque eu nunca imaginei que essa história poderia terminar dessa forma e dessa maneira. Isso é horrível. Bom, agora vocês vão conferir o que eu gravei. Eu já gravei a minha análise com a doutora Sandra e alguns comentários eu gravei anteriormente, mas eu deixei para realmente dar o meu respaldo final para depois da minha conversa com ela. Normalmente eu gravo as análises antes, porque eu gravo os episódios antes de falar com a doutora Sandra, quando tem algum caso que eu vou ter que narrar sozinho e tal. Mas dessa vez eu precisava do parecer dela, porque existe uma completude legal aqui, que eu sozinho não tinha capacidade de discernir, né? Normalmente, quando é um caso baseado em outros elementos ou critérios que eu sinto que eu consegui acompanhar, eu já fico tranquilo em relação à minha perspectiva. Mas esse caso não. Eu sabia que eu precisaria da doutora Sandra. E eu confesso que eu fiquei um pouco chateado com algumas das considerações que ela trouxe. Não em relação a ela, em relação a perspectivas que ela apontou, como, por exemplo, o fato de que tem algo nessa questão da tutela que não foi claramente explicado para ele, ou seja, que ele só descobriu posteriormente. E isso é algo que me deixa triste, porque na melhor das hipóteses significa que os TUI não explicaram corretamente ou houve algum erro de comunicação com o Michael, e na pior das hipóteses eles mentiram. De toda forma, é triste. É triste essa confusão. Esse caso, olha, me deixou chateado. Eu fiquei chateado na época, fiquei chateado quando eu li o artigo no Times no ano passado. E a gente estava na época do auge do Sean, agosto. Foi agosto quando saiu? Foi agosto, quase um pouquinho. Foi agosto? Isso, eu acho que foi em agosto que saiu.
E na época eu não, foi um pouco antes do Sean começar. Eu estava trabalhando de outra maneira, tinha desacelerado aqui no canal, e eu sabia que ia pegar esse caso em algum momento. Finalmente consegui esse ano, e esses sentimentos voltaram a hora que eu comecei a fazer a pesquisa e procurar entender, porque, bom, é chato, é triste e é desanimador. Sinceramente, eu fiquei, fiquei triste. O que pelo menos é claro aqui é que ele está profundamente chateado com o filme, ele está profundamente entristecido, ele está magoado, ele discorda por completo da representação, de como ele foi apresentado no filme, de como ele foi introduzido na história e de que, de alguma maneira, isso colaborou para que houvesse uma distorção da perspectiva pública a seu respeito e, no fim das contas, ele se sentiu menor, ele se sentiu invalidado, ele se sentiu humilhado por uma imagem que não corresponde à forma como ele se vê ou como ele se lembra da sua história. Especificamente, um outro ponto é que ele se virou totalmente contra os pais adotivos. Eu acho que, inclusive, não há chance de retorno aqui. Eu acho que houve esse processo, ele estabelece uma ruptura declarada, porque isso se tornou público, então seja o que for que já estivesse ocorrendo nos bastidores, seria passível de conserto, não é mais, devido a toda essa exposição, e com certeza todas as pessoas ficam machucadas, e deu para sentir a fúria do Michael Lewis quando ele respondia às perguntas. Há pessoas que estão completamente do lado dos pais e que não veem a conduta deles como equivocada em nenhum momento. Em contrapartida, também, algumas das perspectivas do Michael não foram esclarecidas por completo para mim. É como se, de alguma forma, ele culpasse os pais pelo filme. É claro que, de certa forma, os pais, racionalmente falando, teriam culpa porque foram eles que liberaram, ok, se envolveram. Então a responsabilidade é deles pelo filme ter acontecido. Se a Liane fez aquela declaração, aquela citação que ele relatou lá no primeiro livro, de que ele seria isso ou aquilo, porque no próprio livro ele deixou em aberto se aquela citação foi distorcida ou não, mas se aquilo foi dito, aquilo ali é completamente errado, você não tem como fazer uma afirmação tão violenta publicamente. É claro que, assim, existem histórias, talvez você já tenha se identificado, você tenha ajudado alguém, entrado na vida de uma pessoa, de um indivíduo, de um sujeito, que você interviu completamente e que a pessoa estava a caminho do buraco. Ok, mas eu acho que publicamente existem afirmações que são difíceis de serem expressadas porque pode acabar soando de alguma forma com arrogância. Essa mensagem não deve parecer exatamente aquilo que as pessoas vão pensar. E logicamente, olhando pela perspectiva do Michael, claramente você conseguiria entender ou compreender que ele pensaria, não, peraí, mas vocês estão falando que se não fosse totalmente vocês, só vocês, zero esforço da minha parte, eu estaria, na pior das hipóteses, em um lugar horrível agora? Isso é tão esmagador que, sinceramente, todo esse escândalo é horrível por muitos níveis e acaba, é claro, colocando em xeque toda a perspectiva positiva que se tinha até agora, e com certeza é um término brutal. De toda forma, se os dois fizeram alguma coisa errada e construíram um nome em cima disso, com certeza eles estão pagando uma má reputação por conta desse escândalo. Se eles não fizeram nada errado e se agiram integralmente na boa-fé, em todos os aspectos, como disseram, então eles estão sendo vítimas de uma terrível injustiça. O meu coração espera que a verdade seja a segunda opção, porque o que ainda pesa a favor deles, na minha perspectiva, é que eles olharam para o Michael e o trouxeram para sua casa. E eu acho difícil imaginar que eles calcularam, de alguma forma, que essa ação ocasionaria em tantos retornos mais tarde. E, claro, também há a terceira opção, que o Michael pode ter sido afetado pelo aquele trauma, de tantas boladas que levou na cabeça, e isso está levando a distorcer o passado. Agora é esperar para que a justiça consiga esclarecer e elucidar quem realmente está certo ou
errado nessa história. Daqui onde estou, não posso afirmar com 100% de certeza quem está mentindo ou quem está contando a verdade, porque eu tenho a impressão que os fatos aqui são muito mais complexos e talvez o que cada um se lembra não significa exatamente o que aconteceu, mas talvez corresponda emocionalmente a como cada envolvido se sentiu na época dessas ocorrências. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!